Quero trazer para você um estudo que não é falado em denominação alguma. O pastor tá achando que é agora que vai vir a apostasia, meu amigo. Acorda! Acorda! A igreja caiu lá no concílio de Nicéia, quando ela sentou para ouvir os bispos de Roma. Eu quero estar lendo nessa traduçãozinha aqui para vocês verem o quanto a coisa é séria. Acabou com o seu sacrifício perpétuo, tá vendo? E deixou o templo todo estragado. Em vez do sacrifício perpétuo, ele apresentou uma oferta nojenta. Que oferta é essa? O sacrifício do porco. O inimigo, Satanás, ele já estava com esse plano de destruir o nome do Mashiach e levar um nome pagão para todas as nações. Quando Yahushua pergunta para o demônio qual é o seu nome, olha a resposta que ele dá para Yahushua: meu nome é Legião. A palavra legião, irmãos, ela veio de Roma. Ela veio de Roma, porque os soldados romanos eram identificados com esse nome, Legião. O símbolo dos romanos era o símbolo do porco. Mostrar para nós, revelação para nós, a igreja agora do final dos tempos. Então o que aconteceu? Os demônios entraram nos porcos, a legião entrou nos porcos. E aconteceu o que, homens? Os porcos foram atirados ao mar. Correu e foi precipitado, foi jogado no mar. O que significa, homens? O mar, na Bíblia, representa povos, multidões, nações e línguas. Está mostrando que o porco ia ser levado para multidões. Você põe na tela do Google para traduzir Iesus. Iesus significa isto é um porco. Bom, meu nome é Romils. Antes de eu começar esse vídeo, irmãos, eu gostaria de agradecer os irmãos de São Paulo. Por quê? Porque nós estivemos aí em São Paulo pregando o Evangelho e esses irmãos nos trataram como um anjo do Eterno, né? Nos receberam aí na casa deles e nos deram um tratamento tremendo. Só o Eterno para poder recompensar esses irmãos. Na reunião encontrei com vários irmãos aí que eu creio que fazem parte da igreja de Filadélfia. Eu gostaria de agradecer todos os irmãos que nos receberam aí e nos receberam com carinho. Então fica assim, a graça e a paz do Eterno no coração desses irmãos. Veja bem, irmãos, para começarmos esse estudo, eu gostaria de estar lendo Atos, capítulo 3, versículo 20 em diante. Aqui diz assim, vou ler o versículo 20 em diante, diz assim: a fim de que a presença do Criador venha tempos de refrigério, e que ele envie o Mashiach, que já vos foi designado, Yahushua, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas. Aqui está dizendo que os céus, a glória onde o Eterno está, deveria receber Yahushua até que todas as coisas fossem restauradas. Yahushua só vai voltar para reinar nessa terra depois que todas as coisas forem restauradas. E é isso que eu quero falar para você. Quero trazer para você um estudo que não é falado em denominação alguma. Você pode frequentar qualquer denominação evangélica, mas o que eu vou trazer para você que não é falado nessas denominações. Então preste bastante atenção para que o Eterno possa falar ao seu coração e para que você possa entender que você não faz parte de Laodiceia, você faz parte de Filadélfia. E é Filadélfia que vai ser arrebatada, é Filadélfia que vai casar com o Cordeiro, é Filadélfia que vai casar com o Mashiach, não é Laodiceia. Eu quero que você preste bastante atenção nesse estudo, porque esse estudo não é falado em denominação alguma. Veja bem, irmãos, quero falar de duas restaurações. Uma eu vou falar pouco, mas a outra eu vou falar muito, que é a restauração da igreja. A primeira restauração que eu quero falar é a restauração de Israel. Eu quero mostrar para você que duas coisas têm que acontecer para que o Mashiach volte: a restauração de Israel e a restauração da igreja. A primeira restauração que eu quero falar, ela começou no ano de 1948. O Eterno esparramou Israel para todas as partes do mundo. Mas o Eterno nos mostrou que Israel, no final dos tempos, ia ser restaurado. O Eterno ia trazer Israel para a sua nação de novo, ia conceder para eles aquele país novamente, e Israel ia ser totalmente restaurado para que o Mashiach pudesse voltar. Israel vai ser restaurado. Enquanto Israel não for completamente restaurado, Yahushua não vai deixar o trono e vir para a terra. Então Israel precisa ser restaurado. Isso começou quando, Romils? Começou no ano de 1948, quando um brasileiro chamado Oswaldo Aranha assinou um decreto entregando, a ONU ali, entregando o Estado de Israel
novamente para os judeus, para os Yaldins. Ali começou a restauração de Israel. Ali começou o brotar da figueira, quando o Mashiach disse assim, quando vocês verdes a figueira brotar, ele disse, vocês devem saber que esta é a última geração. Então Israel começou a ser restaurado quando, Romilson? No ano de 1948. Somando no calendário hebraico de 360 dias, uma geração é de 80 anos. O Mashiach disse que essa geração não vai passar, sem que tudo isso aconteça. Sem que tudo isso o quê, Romeu? Sem que tudo isso, a restauração de Israel, a tribulação, o anticristo, sem que tudo isso aconteça. O Mashiach disse, isso não vai passar. A restauração de Israel, então, vai acontecer dentro de 80 anos, a partir do nascimento de Israel, que aconteceu no ano de 1948. Israel está sendo restaurada. Os judeus voltaram para o seu país, passou pela Guerra dos 6 Dias, onde juntou 12 países contra Israel. Israel começou a bater um país por dia, a ONU teve que intervir. Por quê? Porque o Eterno falou, quando vocês começarem a voltar para a terra de vocês, eu vou estar restaurando Israel. O Eterno está restaurando Israel. Israel vai ser completamente restaurado no final da tribulação, que eu creio que vai acontecer no ano de 2027. Ali Israel vai prostrar diante do Filho do Eterno e vai reconhecer que aquele que esteve na terra é o verdadeiro Mashiach. E eles vão clamar, está no livro de Zacarias, diz que eles vão clamar pelo unigênito do Eterno. O unigênito, o primogênito do Eterno. E aí eles vão reconhecer que Yahshua é o verdadeiro Mashiach que morreu lá no madeiro por eles, porque hoje eles não reconhecem isso. Mas eles vão reconhecer que Yahshua Mashiach, aquele que esteve lá na Terra Santa e morreu por eles e morreu por nós. Ele é o verdadeiro Filho do Eterno, eles vão reconhecer. E aí Israel estará restaurado, é aí que o Mashiach vai vir nas nuvens para a guerra do Armagedon e vai reinar 1000 anos nessa terra. Então aqui está dizendo que os céus devem guardar Yahshua lá até que todas as coisas sejam restauradas. Atos capítulo 3, versículo 20 e 21. Está entendendo, irmãos? Então essa é a primeira restauração de Israel. Nós estamos vivendo nos últimos dias na face da terra, porque nós estamos vivendo na restauração de Israel. Israel já está sendo totalmente restaurado. Israel começou a vender verdura para o mundo inteiro. O Eterno já restaurou a terra de Israel. Agora só falta Israel reconhecer o Mashiach como o único Salvador. Isso vai acontecer até no ano de 2027. Tudo indica que até no ano de 2027 o Mashiach vai descer nas nuvens. Já lancei vídeos falando sobre isso. Qual é a outra restauração que tem que acontecer, Romeus? Agora preste bastante atenção, irmãos. Isso que vai ser falado aqui agora não é falado nas denominações. Preste atenção na restauração que o Mashiach está fazendo agora nos nossos dias. E você tem que fazer parte dessa restauração, se você quiser ser arrebatado antes da tribulação. É a restauração da igreja, irmãos. Yahshua vai restaurar a igreja. Os pastores não falam sobre isso, mas eu vou te mostrar isso agora. 1 Coríntios capítulo 1, capítulo 11, diz assim. Capítulo 2. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompido a vossa mente, o vosso pensamento, e se aparte da simplicidade e da pureza devidas ao Mashiach. Se na verdade vindo alguém pregar um outro Yahshua, que não temos pregado, ou aceitais um espírito diferente, que não tendes abraçados, e um evangelho diferente, de bom grato o tolerais. O apóstolo Paulo virou e falou assim, ó. Olha o que ele vira e fala assim, ó. Receio que assim como a serpente seduziu a Eva, os vossos pensamentos sejam corrompidos com respeito ao Mashiach. Porque se vier alguém pregar um Yahshua diferente, ou um espírito diferente, ou um evangelho diferente, vocês abraçam de bom grato. E aí ele vira e fala assim, eu quero vos apresentar como a virgem pura, no versículo aqui, ó, no versículo 2, ele fala, eu tenho o zelo do Criador por vocês. Ele está falando para a igreja de Éfeso. Ele falou, eu tenho o zelo do Criador por vocês, eu quero cuidar de vocês, porque eu quero apresentar vocês como uma virgem pura, para casar com Yahshua. Vocês têm que estar como uma virgem pura. Mas eu tenho medo que assim como a serpente seduziu a Eva, e ela seguiu após outro, e ela também seguiu após outro evangelho, os vossos pensamentos sejam corrompidos e vocês façam como Eva. Eu tenho medo que vocês façam como Eva. Por que, Romeus? Porque Eva era uma virgem pura. Uma virgem pura. Que estava ali, ó, com seu esposo, Adão. Adão é figura do Mashiach. Isso está no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 14. A serpente distorceu a palavra do Eterno. A serpente distorceu o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho que o Eterno tinha entregado para Eva. Qual era, Romeus? Vocês podem comer de qualquer árvore do jardim,
menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que vocês comerem dessa árvore, vocês vão morrer, tanto fisicamente como espiritualmente. Tanto espiritualmente como fisicamente vocês vão morrer. Então Paulo estava com medo que isso acontecesse com a igreja primitiva. A igreja primitiva tinha acabado de nascer. Ela tinha nascido de Yahshua. Por que, Romeus? Porque tudo que está no Velho Testamento, são sombra das coisas que haveriam de vir. Como é que foi gerado? O Eterno fez Adão do pó da terra. Adão, que é figura do Mashiach, figura de Yahshua, está no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 14. E Eva, que é figura da igreja. Está entendendo? Então o Eterno fez Adão e trouxe um sono sobre Adão. E a partir daquele sono, o Eterno tirou uma de suas costelas e lhe edificou uma esposa, Eva. Eva saiu da costela de Adão. Está entendendo, irmãos? Eva saiu da costela de Adão. Adão passou pelo sono da morte para que nascesse Eva. E Yahshua passou pelo sono da morte quando ele morreu no madeiro para poder gerar a igreja, para que pudesse nascer a igreja. A igreja nasceu do espírito de Yahshua. Está entendendo? Então a igreja saiu de Yahshua. A igreja nasceu do novo homem, que é Yahshua. E o que Paulo disse em 2 Coríntios, meus? 2 Coríntios capítulo 11. Eu tenho medo que vocês vão após outro. A igreja foi após outro, ela foi após Jesus. Ela foi após Jesus. Ela foi após Jesus. Eu ganhei, tem uma Bíblia lá em São Paulo agora que o irmão Leomar me deu, que nela está escrito assim, ó, Jesus, Jesus. Está entendendo? Então cada país foi dado um nome diferente. A igreja foi após outro, assim como Eva foi após outro. A Eva foi após outro, foi após a serpente, que não era o marido dela, Adão. Ela deixou Adão e foi após outro. A igreja deixou o Yahshua e foi após outro Mashiach, outro Yahshua. Ela foi após Jesus Cristo, um ídolo da igreja católica. Eu vou te mostrar que a igreja, da mesma forma que a Eva caiu, a igreja também caiu. É por isso que quando você lê no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14, o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, ele diz assim, ó, não foi Adão que caiu em transgressão, foi Eva que seguindo após outro, tendo sido seduzida pela serpente, foi após outro evangelho. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Tudo que está lá no Velho Testamento, que está lá no livro de Gênesis, é uma simbologia, são sombras das coisas que haveriam de acontecer. Está entendendo porque o apóstolo Paulo fala que são sombras das coisas que haveriam de acontecer? Aconteceu. A igreja caiu. E é isso que eu quero passar para você. Os apóstolos, os pastores que estão aí hoje não te ensinam isso nunca, meu irmão. E aí você vai ficar na cegueira, você não vai ver nunca que você está caído. Você só não está caído hoje se você vir para a igreja de Filadélfia. Então veja bem, irmãos, quando eu falo para vocês que nós estamos na igreja de Filadélfia, eu não estou dizendo para vocês que nós pertencemos a uma denominação chamada Filadélfia. Não. Eu estou mostrando para vocês que nós estamos na era da igreja de Filadélfia. Por quê, Romeus? Porque nós não somos uma denominação. Nós não defendemos esse nome Filadélfia. Não. Nós defendemos o nome de Yahweh e Yahshua. Então se uma pessoa perguntar para mim e falar, Romeus, qual é a igreja que você pertence? Eu vou dizer para ele, eu pertenço ao corpo do Mashiach. A igreja do Mashiach, que é o seu corpo. E todos os crentes pertencem a esse corpo. Ah, mas por que vocês falam Filadélfia? Filadélfia é a era da igreja. Hoje nós estamos no final dos tempos. Existem 3 igrejas que pertencem a essa era. A igreja de Tiatira, representada pela igreja católica. A igreja de Filadélfia, representada por aqueles que estão sendo restaurados pelo Eterno, que agora passou a conhecer o nome do Eterno e o nome do Mashiach. E a igreja de Laodiceia, representada pelas denominações evangélicas. Então nessa era agora existe 3 tipos de igreja, 3 características de igreja. Filadélfia era o nome de uma cidade, Laodiceia era o nome de uma cidade, Tiatira era o nome de uma cidade. E lá naquela cidade de Filadélfia existia uma igreja que tinha um tipo de característica, que tinha uma característica. Nós temos a característica daquela igreja que estava naquela cidade de Filadélfia. E existe aqueles que têm a característica da igreja que estava em Tiatira, que são os católicos. E existe aqueles que têm as características daquela igreja de Laodiceia, que são as denominações evangélicas. Nós não temos placa de denominações. Nós não defendemos esse título Filadélfia, falar eu sou a igreja de Filadélfia, eu pertenço a essa igreja. Não, não confunda as coisas. Filadélfia é a era a qual nós vivemos hoje. Está entendendo, irmãos? Então o certo é falar,
eu pertenço a Yal e a Yaush, e eu pertenço à igreja do Mashiach que está em toda a terra. E eu estou procurando ter as características da igreja de Filadélfia. Quero ter as características dela. Qual que é as características dela? Amor fraternal, amar os irmãos. É tanto que a palavra Filadélfia significa amor fraternal. Nós defendemos o nome de Yal e Yaucha. Nós não temos placa de igreja, nós não somos denominações. Entendeu, irmãos? Então, quando nós vemos ali dizer que Adão comeu do fruto também, o que aquilo ali nos mostra, Romilson? Nos mostra a história se repetindo. Por que Adão comeu do fruto, Romilson? Porque Adão, ele era um resgatador. Ele era o resgatador de Eva. Ele sabia que aquele fruto era pecado, ele comer daquele fruto. E aí, Eva trouxe para ele e ele comeu. Ele não foi seduzido pela serpente. E Yaucha não foi seduzido pela serpente. Porém, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz que Yaucha se fez pecado por nós. Ele não tinha pecado em si, porém ele assumiu o nosso pecado. Por quê? Porque ele ama a igreja. Adão amava Eva. Então Adão, ele assumiu o pecado de Eva. Ele assumiu o pecado de Eva. Ele fez o papel de Yaucha. Ele fez o papel de resgatador. Adão poderia virar para Eva e falar, não, agora você se vira aí. Foi você que caiu, foi você que cometeu o pecado. Não estou nem aí com você, fica aí sozinha com esse pecado aí, fica aí você com essa serpente aí, não tem nada a ver com você mais não. Adão poderia ter falado isso, mas Adão não, Adão amava tanto a sua esposa que ele pegou do fruto e comeu também. O que ele fez? Ele assumiu o pecado de Eva. O que Yaucha fez? Ele não tinha nada a ver com o pecado da igreja, porém ele deixou os céus e veio à terra, nascido de homem, e assumiu o pecado da igreja. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz que ele se fez pecado por nós. Tem uma vaca atrás de mim ali, tá dando para vocês verem aí? Então veja bem, irmãos. Yaucha assumiu o pecado da igreja. E aí, Romilson? Quando é que foi que a igreja caiu então, Romilson? Se você está dizendo aí que a igreja caiu igual Eva, quando foi que a igreja caiu, Romilson? É agora que eu quero trazer para você o que os pastores não trazem para você. Os pastores dizem assim, esses caras que estão pregando aí, ó, bem que lá está escrito que no final dos tempos ia surgir a apostasia, lá no livro de 2 Tessalonicenses, fala que o arrebatamento não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o filho da perdição. Meu irmão, aquela tradução ali está errada, na tradução original diz assim, ó, o Mashiach não vai vir sem que primeiro venha o afastamento e seja revelado o filho da perdição. O afastamento, o que é o afastamento? O arrebatamento do filho varão. O filho varão tem que ser afastado, tem que ser levado para a glória, porque o espírito do Mashiach está nele. E o espírito do Mashiach estando no filho varão, o filho varão está combatendo o poder das trevas. Então o filho varão está impedindo o anticristo de se revelar ao mundo. Mas quando vier o afastamento, quando aquele que agora o detém, for afastado, for retirado, algumas traduções falam for retirado, então se revelará o filho da perdição. Aquela palavra ali, meu irmão, não é apostasia. Por que, Romilson? Porque a igreja não vai entrar em apostasia, não é agora não, meu irmão. Isso aí foi o que os pastores te ensinou, isso é heresia. A igreja entrou em apostasia no ano de 325, no concílio de Nicéia. Agora eu vou te mostrar quando é que foi que a igreja caiu. Porque o apóstolo Paulo, ele estava com medo que a igreja caísse, assim como Eva caiu e foi após outro evangelho, após outro salvador, que é Jesus, que é Isas, que é o Lorum, que é Dizas. Cada país é um nome diferente. Ela foi após outro. Então eu vou te mostrar agora quando foi que a igreja caiu. Preste atenção para você entender. Os pastores não vão te ensinar isso aí. A igreja caiu no concílio de Nicéia, no ano 325 depois do Mashiach. No ano 325. Vou até parar de ficar falando essa palavra Cristo. Agora que até então eu falava essa palavra Cristo e Jesus. Eu vou parar de falar essas palavras aí, porque isso aí são ídolos imundos que contaminam a igreja. Vou parar de falar esses títulos e esses nomes pagãos. Então a igreja caiu no concílio de Nicéia, no ano 325, quando ela sentou-se com 318 bispos da igreja católica para ouvir o imperador Constantino juntamente com aqueles bispos ali. Ali teve o primeiro concílio de Nicéia, quando a igreja sentou-se para ouvir os bispos da igreja católica e o imperador Constantino. O que entrou ali, Romilson? Ali entrou o Natal, ali entrou várias coisas. A primeira coisa que fez a igreja cair foi porque ali no concílio de Nicéia foi debater a natureza do Mashiach, a natureza do Filho do Eterno. Por quê? Porque Ário era um bispo da igreja. O que Ário fazia? Ário pregava que Yaucha, o Mashiach, ele era 100% homem. Era assim que Ário pregava. Ário era um bispo da igreja.
Ele pregava que o filho era menor do que o pai, que o filho era inferior ao pai. E aí tinha um outro bispo chamado Atanásio. Atanásio pregava que o filho era o próprio Deus encarnado. Então Atanásio pregava que o filho tinha o mesmo poder do pai, que o filho também era eterno. Mas Ário não. Ário pregava que o filho era inferior ao pai, que o filho era 100% homem. Tá entendendo? Que o filho foi criado, a origem do filho era o pai. Foi o pai que gerou e criou o filho. E Ário é que estava certo. Por quê, Ramos? Porque no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 22, antes de Jerônimo deturbar a Bíblia Almeida, porque na Bíblia de Jerusalém ainda traduz correto. Lá fala que Iau criou Iauxa antes de todas as coisas. O próprio Iauxa fala assim, ó, eu sou o princípio da criação de Iau, o primeiro de sua obra, o primeiro da criação de Iau. No livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 15, fala que Iauxa é o primogênito de toda criatura, ou seja, foi o Eterno que criou ele. No livro de Apocalipse 3, versículo 14, Iauxa diz assim, eu sou o princípio da criação de Iau. Apocalipse 3, 14. Então Iauxa, houve uma era na eternidade que ele não existia, era assim que Ário pregava. Tá entendendo? É tanto que no livro de Miqueias, capítulo 5, diz que a origem de Iauxa é de tempos antigos. Miqueias, capítulo 5. Aí eu te pergunto, Iau, o Criador, tem origem? Não. Iau é a origem de tudo. Já lá no livro de Miqueias, capítulo 5, diz que a origem de Iauxa é de tempos antigos. Por quê? Porque o pai é a origem do filho. Mas o pai não tem origem, o pai é eterno. Então você vai achar nas escrituras falando que o pai é eterno, que Iau é eterno. Mas você nunca vai achar falando que o filho é eterno, que ele sempre existiu. Então a igreja caiu lá no concílio de Nicéia na hora que ela começou a receber essas doutrinas pagãs. Começou a pregar um outro Iauxa diferente, um Machia diferente, um Machia que era o próprio Deus encarnado que veio na terra. Por isso que Paulo falou, ó, quero vos apresentar como virgem pura, mas eu tenho medo que vocês vão após outro, e vocês recebam um Iauxa diferente do que eu tenho pregado, e vocês recebam um espírito diferente, um evangelho diferente, porque se vocês fizerem isso, vocês não vão ser virgem mais, vocês vão ser uma meretriz. A igreja caiu, ela perdeu a sua pureza lá no concílio de Nicéia. Tá entendendo, irmãos? No concílio de Nicéia. Os pastores estão achando que é agora que vai vir a apostasia, meu amigo. Acorda! Acorda! A igreja caiu! Acorda! A igreja caiu lá no concílio de Nicéia, quando ela sentou para ouvir os bispos de Roma, quando ela recebeu os crédulos, os dogmas da igreja católica. No ano de 381, eles viram e falaram, agora nós temos que fazer mais uma reunião, porque já que o Filho é Deus encarnado, então existe o Espírito Santo. E o Espírito Santo? Aí começou, não, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. A primeira vez que surgiu a palavra Trindade foi com Tertuliano. Tertuliano, um bispo da Igreja Católica, que trouxe essa palavra. Não existe a palavra Trindade na Bíblia, não. Existe a palavra divindade. Nele habita toda a plenitude da divindade. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Nele, em Iauxa, habita toda a plenitude da divindade. O que é isso, amigos? Todas as qualidades do Eterno. Tudo que o Eterno tem de bom, todas as suas qualidades habitam plenificadamente no seu Filho, Yahshua Mashiach. E a Bíblia diz que o Filho plenifica a igreja. Diz que na igreja habita toda a plenitude do Filho do Eterno. A igreja também tem a natureza do Eterno. Mas nem por isso a igreja é Deus encarnado. O Filho contendo toda a plenitude do Pai, nem por isso significa que o Filho é o Pai. Está entendendo, irmão? Caiu lá no concílio de Nicéia, aí surgiu o dogma da Santíssima Trindade, que eu já lancei um estudo no vídeo aí mostrando que a palavra Trindade para os catolicismos romanos é mistério. Vou até mostrar para você aí uma página do dicionário aí mostrando mistério. Trindade nas religiões pagãs é mistério. E na testa da prostituta em Apocalipse 17 está escrito: um mistério, Babilônia, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. A primeira trindade que existiu, meu irmão, foi lá na Babilônia, lá Nimrod, Semiramis e Tammuz. Foi lá que surgiu a primeira trindade, foi na Babilônia. Por isso que na testa dessa igreja infiel está escrito mistério, Babilônia. Olha de onde vem o trem, da Babilônia. Babilônia significa confusão, a trindade é confusão. Então a igreja caiu no concílio de Nicéia, meu irmão. Então veja bem, irmãos, tem pastores aí dizendo que a igreja vai cair, vai entrar em apostasia no final dos tempos. Não, estão totalmente equivocados, irmãos. A igreja caiu no ano 325 depois do Mashiach.
Ela caiu quando ela sentou no concílio de Nicéia, no primeiro concílio de Nicéia, no ano 325. Ali ela sentou para ouvir os 318 bispos de Roma, juntamente com o imperador Constantino. Ali Constantino, com aqueles bispos de Roma, ofereceu para a igreja um outro Machia, um outro Salvador, Jesus Cristo. Então aquilo que Paulo preveu lá atrás, em 2 Coríntios capítulo 11, que ele estava com medo que acontecesse com a igreja, ele estava com medo da igreja largar o verdadeiro Machia e ir após outro, um outro Machia diferente. Isso aconteceu. Constantino e os seus 318 bispos ofereceu para a igreja um outro Machia e ela aceitou. Foi ali que ela caiu. Eu lancei um vídeo no YouTube aí onde eu falo sobre o pequeno chifre de Daniel, capítulo 8. Se você não assistiu, assista lá para você entender. Hoje eu quero falar sobre isso novamente, que eu quero te mostrar quem é o Jesus Cristo da Igreja Católica. O pequeno chifre do capítulo 8 de Daniel não é o mesmo pequeno chifre do capítulo 7. O pequeno chifre do capítulo 7 é o anticristo, é o antimachia. E o pequeno chifre do capítulo 8 é Roma, é o Império Romano, é o Império Romano de Constantino. Tá entendendo? Então vou estar te mostrando isso agora. Daniel capítulo 8, versículo 9. Se você tem uma Bíblia em Jerusalém aí, dê preferência para ela, porque ela vai trazer com mais clareza. Daniel capítulo 8, versículo 9 diz assim: de um deles saiu um pequeno chifre, que depois cresceu muito, tanto na direção do sul, como na do oriente, como na do país do esplendor. Esse pequeno chifre aqui é Roma. Quando Roma começou a virar uma potência, ela foi para o sul, ela foi para o oriente, depois ela foi para o país do esplendor. Quando Yauxa chegou em Jerusalém, em Yauxalã, quem mandava ali era o Império Romano. Foi o Império Romano que matou ele. Então o Império Romano mandava em Jerusalém. Vou continuar lendo o texto para você ver. Ele ergueu-se até contra o exército dos céus, o pequeno chifre, Roma, derrubando por terra parte dos exércitos das estrelas e calcando-as aos pés. Ele chegou até exaltar-se contra o príncipe do exército, abolindo o seu sacrifício perpétuo, arrasando o lugar do seu santuário e do seu exército. Está dizendo que esse pequeno chifre, ele levantou contra o príncipe dos exércitos. Não está dizendo que esse pequeno chifre, Roma, levantou contra Iau, todo-poderoso. Não. Ele levantou contra o príncipe dos exércitos. Romilson, quem é o príncipe dos exércitos? Josué, capítulo 5, fala que quando Josué entrou na terra de Canaã, ele viu um homem com a espada desembainhada. Ele perguntou: você é dos nossos ou dos nossos inimigos? Você está do nosso lado ou do lado deles? E Yauxa estava ali. Yauxa respondeu: não, eu não estou do lado deles, mas eu sou o príncipe dos exércitos de Iau. Viu aí, irmãos? Então o pequeno chifre levantou contra quem, irmãos? Contra o príncipe dos exércitos de Iau. Levantou-se contra o próprio Yauxa. O que esse pequeno chifre fez com Yauxa, irmãos? Mandou matar ele. Quem mandou matar Yauxa? Pilatos. Pilatos era um romano. Então foi Roma que levantou contra o príncipe dos exércitos, contra Yauxa, e mandou matar ele, mandou pregar ele no madeiro. E disse que o pequeno príncipe também aqui levantou contra as estrelas, aliás, que o pequeno chifre aqui levantou contra as estrelas dos céus. Quem é as estrelas dos céus, meus? São os crentes. Diz que levantou contra as estrelas dos céus, lançou por terra e calcou aos pés. Quando isso aconteceu, meus? Quando os imperadores, como Calígula, como César Nero, mandou jogar os crentes para os leões comer na arena. Então Roma levantou contra as estrelas do céu, levantou contra os crentes, mandou matar os crentes nas arenas, mandou jogar para os leões comerem. E também levantou contra os crentes na Inquisição, mandando matar os crentes em fogueira, jogando em cima de pau a pique. Por isso que diz que a prostituta está embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Yauxa. Então está dizendo aqui que esse pequeno chifre levantou contra Yauxa e depois levantou contra as estrelas dos céus, jogando-as por terra e calcando aos pés. Levantou contra os crentes. Está falando do Império Romano. O Império Romano é inimigo número 1 de Yauxa e inimigo número 1 da igreja. Você vai entender por que você não pode aceitar esse nome Jesus, que ele vem de Roma, do Império Romano. E o que o texto diz? Diz assim: chegou a exaltar contra o príncipe do exército, abolindo seu sacrifício perpétuo e arrasando o lugar do seu santuário. Aboliu o sacrifício de Yauxa e arrasou com o seu santuário. Que santuário, meus? A igreja. Não é com esse templo feito de pedra não, meu irmão. Arrasou-se com a igreja. Acabou-se com a igreja do Machia. Profanou a igreja de Yauxa. Como é que ele profanou a igreja de Yauxa? Vamos ver agora. Olha o que o texto diz. Diz assim: arrasando o lugar do seu santuário e do seu exército da igreja. E sobre o sacrifício ele pôs a iniquidade. Derrubou por terra a verdade e teve êxito naquilo que empreendeu.
Está dizendo que o pequeno chifre colocou sobre o sacrifício de Yahshua a iniquidade, a abominação. Algumas traduções vai falar a abominação. O que o pequeno chifre fez então, Romilson? O pequeno chifre tirou o sacrifício do cordeiro, que é um sacrifício puro, santo, sem mácula, que foi oferecido ao Eterno, e no seu lugar colocou o sacrifício do porco. Por que, Romilson? Porque a palavra Iesus, Jesus, vem de Iesus. Iesus no latim significa isto é um porco. Então Roma, meu irmão, ela planejou tudo. Roma planejou profanar o sacrifício de Yahshua, porque Yahshua é o cordeiro que foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca. No livro de Jeremias, capítulo 11, versículo 19, diz assim: eu era como um cordeiro que é levado ao matadouro, mas não sabia que eles planejavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto, para que não haja mais memória do seu nome. Então Roma planejou tudo. Tirar o nome do Mashiach, tirando o nome do Mashiach, tirando o nome de Yahshua e colocando esse nome Jesus, eles estão tirando o sacrifício do cordeiro e colocando o sacrifício do porco. Porque Jesus vem do latim Iesus, e Iesus significa isto é um porco. Vou colocar na tela aí para você ver o Google traduzindo. E vou falar sobre isso, segura aí. Então o que Roma fez? Ela queria profanar o sacrifício do Mashiach. Olha o que diz no rodapé da Bíblia de Jerusalém. Se você tem uma Bíblia de Jerusalém, olha no rodapé o que está escrito. Está escrito assim, ó. A tradução aproximativa pode se compreender que a iniquidade, isto é, a abominação da desolação, substituiu o sacrifício no santuário. Ou ainda, o perseguidor quis que o sacrifício fosse considerado como iniquidade. O perseguidor, Roma, queria que o sacrifício se tornasse uma iniquidade, uma abominação. Porque a palavra abominação aqui, no hebraico, é a mesma palavra abominação para porco, onde o Eterno fala que a carne de porco é abominação. Então a Igreja Católica colocou o seu ídolo, Jesus, que significa isto é um porco. Por isso que Yahshua disse: eu era como um cordeiro que é levado ao matadouro, mas não sabia que eles planejavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto, a pessoa de Yahshua com seu fruto, o fruto é o seu nome, para que não haja memória do seu nome. O que Roma fez então? Tirou o nome santo, tirou o nome do Cordeiro do Eterno e colocou o nome Jesus, que significa isto é um porco. Ela queria profanar. E aí o texto diz: ela teve êxito. Com isso ela lançou por terra a verdade e teve êxito naquilo que empreendeu. Por quê, Romilson? Porque tem quase 2000 anos que os crentes estão se manchando com o ídolo da Igreja Católica. Ela teve êxito porque ela colocou o seu ídolo Jesus e os crentes estão invocando ele e manchando o santuário. O que o texto diz? Com isso arrasou o lugar do seu santuário. Manchou a igreja de Yahshua. A igreja está manchada por causa desse ídolo. Tá entendendo, irmãos, o quanto a coisa é séria? Eu quero estar lendo nessa traduçãozinha aqui para vocês verem o quanto a coisa é séria. Daniel, capítulo 8, versículo 11, diz assim: chegou até a desafiar o comandante do exército. Acabou com seu sacrifício perpétuo. Tá vendo? E deixou o templo todo estragado, todo arruinado. Deixou a igreja do Mashiach toda manchada, toda estragada, toda arruinada. Em vez do sacrifício perpétuo, ele apresentou uma oferta nojenta. Que oferta é essa? O sacrifício do porco. Tá entendendo, irmãos? Apresentou Jesus Cristo para a igreja e ela aceitou. E agora? Ele acabou com a verdadeira religião. E tudo que fez, deu certo. Tá vendo aí? O que Roma fez? Roma tirou o sacrifício do cordeiro, Yahshua, um cordeiro santo de Yahweh, e colocou o sacrifício do porco, Jesus Cristo. Então veja bem, irmãos, eu quero que você preste bastante atenção agora, que eu quero te mostrar que Yahshua, ele nos avisou que esse nome Jesus, Jesus no latim, que significa porco, ele ia ser levado para todas as nações. E Yahshua nos mostrou isso, ele nos deixou um aviso para nós não aceitarmos esse nome, porque esse nome é um nome blasfemo, é um nome imundo. Então eu quero estar te mostrando isso aqui agora. Preste bastante atenção para você entender. E eu vou estar te mostrando que esse nome Jesus já foi planejado ser colocado para as nações muito antes de Yahshua vir à terra. Ele já estava planejando destruir o nome do Mashiach, o inimigo, Satanás. Ele já estava com esse plano.
de destruir o nome do Machia e levar um nome pagão para todas as nações. Lucas capítulo 8, versículo 26 diz assim: navegaram em direção à região dos Gadarenos. Alguma tradução vai falar Gerazenos, que está do lado contrário da Galileia. Ao pisar em terra firme, veio ao seu encontro um homem da cidade, possesso de demônio. Havia muito que andava sem roupas e não habitava em casa alguma, mas em sepulturas. Aqui está dizendo que Yauxa mais os seus discípulos, quando eles chegaram na terra dos Gadarenos, um homem possesso de um demônio veio ao encontro deles. A terra dos Gadarenos aqui, irmãos, quem mandava ali era Roma. Os soldados romanos já tinham dominado aquela terra ali. E na terra dos Gadarenos existia muita criação de porcos. Por quê? Porque os romanos gostavam muito da carne de porco. Então o pessoal daquela terra ali, eles criavam porcos para poder vender, comercializar a carne de porco para os romanos. Então ali tinha uma criação enorme de porcos. E aí quando Yauxa chegou lá, um homem endemoniado veio ao seu encontro. Olha o que aconteceu e olha a revelação do Eterno para nós aqui, para você ver que esse nome Jesus é um nome blasfemo e imundo. Presta atenção. Logo que viu a Yauxa, começou a gritar e caiu-lhe aos pés e disse em alta voz: que queres de mim, Yauxa, filho do Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Aí Yauxa vira para ele e Yauxa pergunta para ele: qual é o seu nome? Olha a resposta que ele dá. Qual é o teu nome? Ele respondeu: Legião. Então veja bem agora, irmãos. Presta atenção agora, na revelação do Eterno. Quando Yauxa pergunta para o demônio qual é o seu nome, olha a resposta que ele dá para Yauxa: meu nome é Legião. A palavra legião, irmãos, ela veio de Roma. Ela veio de Roma, porque os soldados romanos eram identificados com esse nome, Legião. Por isso que existia a 10ª legião. Vou estar te mostrando aí a bandeira e o brasão que eles carregavam. O símbolo dos romanos era o símbolo do porco. Então, o demônio ali se identificou com Roma. Ele identificou-se com Roma. Ele falou: meu nome é Legião. Por quê? Porque as legiões romanas, os soldados romanos, existiam ali as legiões romanas. Existia a 10ª legião. Cada legião era 6.000 soldados. 6.000 soldados formavam uma legião. Só estou te mostrando que o demônio se identificou com Roma. Essa palavra legião se originou em Roma. Para você entender esse nome Jesus, de onde ele veio. Que ele significa porco. E aí, Romeu, na hora que o demônio se identificou com os romanos, que ele falou: meu nome é Legião. Aí ele virou para Yauxa e falou assim: não, já que você vai mandar eu sair desse rapaz aqui que eu estou nele, deixa eu entrar nos porcos. Mais uma revelação do Eterno. Yauxa está nos mostrando, o Eterno está mostrando a revelação dele para nós nesses últimos dias. Ele falou: deixa eu entrar nos porcos. E Yauxa permitiu. Ah, o que aconteceu ali agora, Romeu? Ali agora ele se identificou com os porcos. Ele mostrou que Roma está interligado. Roma está interligado com os porcos. Roma estava interligado com os porcos. É tanto que aquela criação ali era para ser vendida para os romanos, aquela criação de porcos. Então ele se identificou com Roma, falou: meu nome é Legião. Depois ele falou: agora eu quero entrar nos porcos, se identificando com os porcos, mostrando que os romanos com os porcos formam um só. E aí o que aconteceu, Romeu? Aí aconteceu que na hora que os demônios Yauxa permitiu, isso tudo ele permitiu para mostrar para nós, revelação para nós, a igreja agora do final dos tempos. Então o que aconteceu? Os demônios entraram nos porcos, a legião entrou nos porcos. E aconteceu o que, Romeu? Os porcos foram se atirados ao mar. Correu e foi precipitado, foi jogado no mar. O que isso significa, Romeu? O mar, na Bíblia, representa povos, multidões, nações e línguas. É tanto que o Império Romano, que está lá no livro de Daniel, capítulo 7, fala que ele levantou do mar. Levantou do mar. Por isso que no livro de Apocalipse, capítulo 13 fala: viu uma besta que emergiu do mar. Mar simboliza povos, multidões, nações e línguas. No livro de Isaías também nos mostra que a besta ia surgir do mar. E quando você chega no Apocalipse capítulo 17, fala: viu uma mulher, uma prostituta, a igreja católica, a igreja romana. Ela estava sentada sobre muitas águas. No versículo 15 fala o que são as águas. No versículo 15 fala assim: as águas são povos, multidões, nações e língua. Está mostrando que essa igreja romana ela tem domínio sobre povos, multidões, nações e línguas. Então o que acontece? Os porcos se atiraram no mar. Está mostrando que o porco
O porco ia ser levado para multidões, povos, nações e línguas. O nome Jesus vem do latim Iesus. Está mostrando que esse nome Iesus, que significa porco, quando você coloca no Google Tradutor, vou pôr na tela agora para você ver. Quando você põe na tela do Google para traduzir Iesus, Iesus significa isto é um porco, isto é porco, ou seja, porco. Então o nome Jesus, ele foi levado por Roma, foi levado pela igreja romana até os povos, multidões, nações e línguas. Essa é a mensagem que Yahshua estava dando para nós. E Yahshua estava mostrando para nós, Yahshua estava falando que, ó, a legião, Roma está ligado com o porco, com Jesus. E esse porco, ele vai ser levado para o mar, para as multidões, nações e línguas. E Yahshua estava dizendo, não aceita o porco, meus irmãos, porque o porco não é o meu nome, Jesus não é o meu nome é Yahshua. Yahshua é o Cordeiro do Eterno, que nos purifica de todo o pecado. Jesus é o porco que nos mancha, que mancha a igreja de Yahshua, porque o porco é um animal imundo. Então tudo foi feito de cálculo pensado, irmãos. O nome Jesus vem de Roma, o nome Yahshua vem do hebraico, não tem nada a ver com o Jesus de Roma. O Jesus de Roma é Jesus, é o porco. E Yahshua estava nos mostrando que isso tudo ia acontecer. E no livro de Daniel está escrito que lá diz que o pequeno chifre, ele planejou tudo, E lá diz que ele tirou o sacrifício perpétuo no seu lugar, colocou a iniquidade. A tradução mais original é abominação, que no hebraico significa porco. A palavra abominação ali, que está no livro de Daniel 8, versículo 13, é a mesma palavra abominação que se refere a porco no hebraico. Está mostrando para nós que o nome Jesus, esse Jesus é o porco que foi levado para as nações. Acorda, meu irmão. Tudo foi planejado pela Igreja Católica. E lá no livro de Daniel, capítulo 8, versículo 3, diz o quê? Diz assim, ó, e ele teve êxito em tudo que ele empreendeu. Ele planejou, o pequeno chifre, Roma planejou tudo isso, blasfemar contra o nosso Salvador Yahshua, dando para ele um nome que tem o significado de um animal imundo, porco. Por isso que Constantino aí, ó, o primeiro Constantino é que fez o concílio de Nicéia, ele que trouxe esse porco, porque ele era um romano. Ele e os 318 bispos de Roma, ele se reuniu. Veja aí o primeiro animal que Constantino fazendo sacrifício, o arco de Constantino aí, veja o arco aí. O primeiro animal da fila é um porco, porque Jesus veio de Roma, tá entendendo? Tudo foi um plano para poder destruir o nome do Mashiach, porque o Mashiach é o Cordeiro do Eterno. O que está escrito no livro de Jeremias, capítulo 11, versículo 19? Eu era como um cordeiro, Por que ele usou a palavra cordeiro ali? Que ele está mostrando que ele é o cordeiro. Eu era como um cordeiro que é levado ao matadouro. Mas eu não sabia que eles planejavam um projeto maligno contra a minha pessoa. Dizendo, destruamos a árvore. Quem matou Yahshua? Foi os romanos, foi Pilatos. Destruamos a árvore, a pessoa de Yahshua, com o seu fruto, o nome dele, para que não haja mais memória do seu nome. Roma! Matou Yahshua e depois tentou acabar com o seu nome. Fazendo o que, Romeu? Colocando um nome imundo, porco, para você invocar. E com isso a igreja, o que aconteceu com a igreja? Ela foi manchada com esse ídolo imundo, Jesus. Por isso que o anjo fala assim, até quando vai essas coisas? Ele falou, até 2.300 anos. Vou lançar um vídeo depois desse aqui, falando sobre isso de novo para você entender. Vou lançar um vídeo mostrando para você que tudo indica que é agora, em 2020, o arrebatamento. E vou te mostrar essa questão aí de novo. Eu quero que você assista lá para você entender o próximo vídeo. Então, meu irmão, eles tirou o sacrifício do cordeiro e botou o sacrifício do porco. Assista o próximo vídeo e você vai ver o quanto essa coisa é séria. Então vamos dar continuidade, preste bastante atenção. Não tira o seu pensamento, fica ligado no Eterno que ele está te mostrando de onde ele tirou. Ele te tirou desse nome imundo para você invocar um nome puro. Yahshua Mashiach, o nome de Yahshua nos purifica de todo o pecado. Já o nome Jesus, não, ele mancha a igreja de Yahshua. Tá entendendo, irmãos? Abre o teu olho, meu irmão. Abre o teu olho, porque senão você vai ficar na cegueira até morrer. E aí, meu amigo, quando você chegar lá diante do tribunal do Mashiach, você não vai ter desculpa perante o Salvador. Porque você foi avisado que o nome Jesus é pagão. É o nome de um ídolo. E eu quero me dirigir também essa palavra aos pastores, aos líderes das denominações. Vocês que estão ouvindo esse vídeo, assistindo esse vídeo, se vocês não voltarem atrás e pregar o nome verdadeiro,
o Machia vai cobrar de vocês diante do tribunal dele. Porque vocês estão levando a igreja a invocar o nome de um ídolo e a se manchar com esse ídolo da igreja católica. Então eu quero terminar esse estudo, irmão, mostrando para vocês que quem vai ser arrebatado é só a igreja de Filadélfia. Só a igreja de Filadélfia que vai subir no arrebatamento. Por quê, Romeus? Porque no livro de Apocalipse capítulo 3 diz assim, vocês não negaram o meu nome. Não está falando do nome Jesus, está falando do nome Yahshua. A igreja de Filadélfia, o Eterno restaurou para ela o nome dele e o nome do seu filho. Yahshua. Yah é o nome do pai. Yahshua é o nome do filho, que significa Yah é a salvação. Então é só a igreja de Filadélfia que vai subir no arrebatamento. Porque ela conhece o nome do filho e o nome do pai. E ela está se purificando desses ídolos e de todas as abominações que a igreja mundana tem cometido durante todos esses anos. Então a igreja de Filadélfia, irmãos, ela é os 144 mil do capítulo 14 de Apocalipse. No livro de Apocalipse, capítulo 14, o que fala lá? Viu os 144 mil que traziam na testa o seu nome e o nome do seu pai, Yahshua. E no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, o que fala para a igreja de Filadélfia? Escreverei sobre a sua testa o meu nome e o nome do meu pai, mostrando que é o mesmo grupo. E lá está dizendo o quê? Lá está dizendo que os 144 mil segue o Cordeiro, aonde quer que ele vá. O que isso quer dizer, Romeus? Quer dizer que os 144 mil é a esposa do Cordeiro. A esposa tem que seguir o marido aonde quer que o marido vá. Então, os 144 mil do capítulo 14 não tem nada a ver com os 144 mil das 12 tribos de Israel. Não tem nada a ver. Os 144 mil do capítulo 14 é a esposa do Cordeiro, é a sua auxiliadora, que foi planejada lá no livro de Gênesis, quando o Eterno falou, não é bom que o homem esteja só. O Eterno ali estava falando para o seu próprio filho, que ele não queria só Yahshua, ele quer Yahshua e a igreja. Ele quer Yahshua e a sua auxiliadora. Por isso que Yahshua diz que está purificando a igreja, Efésios capítulo 5, versículo 25 e 26. Ele está purificando a igreja por meio da água e da palavra, para apresentar ela a si, como uma virgem pura, sem mácula, sem ruga e sem mancha. Ele quer casar com essa igreja. Os 144 mil lá então são o quê, Romeus? Eles são virgens. Lá diz assim, eles são virgens. Não se contaminaram com mulheres, são virgens. Aonde está isso, Romeus? 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, o apóstolo Paulo disse assim, eu quero vos apresentar como uma virgem pura, a saber, a um único esposo, Yahshua o Machia. Então o apóstolo Paulo queria apresentar quem? A igreja como a virgem pura. Os 144 mil são o quê, Romeus? Eles são virgens, não se contaminaram com mulheres. Os 144 mil, irmãos, eles são formados de homens e mulheres. Porém, o texto está dizendo que eles não se contaminaram com mulheres. Que mulheres são essas então, Romeus? Denominações evangélicas. Eles saíram das denominações e formaram a igreja de Filadélfia. Está fora do sistema. Porque se eles estivessem lá dentro da igreja, por isso que eu falo com você que você não pode frequentar denominações. Se você estiver lá, você contamina com os ídolos da igreja católica, que está sendo invocado lá dentro. Deus, Jeová, Jesus, Trindade, tudo isso se contamina a igreja. E diz aqui o quê? Que eles não se contaminaram com mulheres, com essas igrejas mundanas. E o que mais que diz lá? Diz que na sua boca não se achou mentira. O que é isso, meus? Eles não invocam o nome dos ídolos. Vou estar lendo para você o rodapé da Bíblia Jerusalém, para você ver o quanto é tremendo isso aqui, ó. Apocalipse, capítulo 14, versículo 4 em diante. Olha o que diz no rodapé. Diz assim, ó. Ó o que diz aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o versículo. Aqui, ó. Em sentido metafórico, a luxúria designa tradicionalmente a idolatria, aqui o culto à besta. Aí vem, os 144 mil foram resgatados, são íntegros e fiéis, rejeitaram a idolatria e podem ser noivos do Cordeiro. Apocalipse 19, versículo 9, Apocalipse 21, versículo 2. E 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. A mesma passagem que eu peguei lá para mostrar para você que eles são virgens, aqui também pegou. Colocou no rodapé aqui, ó. Preste atenção para você entender. Os 144 mil foram resgatados da terra. Apocalipse 5, versículo 9. São íntegros e fiéis. Apocalipse 14, versículo 5. Rejeitaram a idolatria, rejeitou o ídolo da igreja católica, Jesus, Deus, Trindade. Aí o que é que fala agora? Rejeitaram a idolatria e podem ser noivos do Cordeiro. Apocalipse 19, versículo 9, Apocalipse 21, versículo 2 e 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, onde o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul fala que quer apresentar a igreja como uma noiva pura, a um só
esposo, e Yahshua o Mashiach. Então veja bem, irmãos, nós estamos na mesma condição de Israel quando Israel saiu lá do Egito. Israel foi levado para o Egito através de José. José estava em Canaã, José foi parar no Egito e Israel todo acabou parando no Egito. Ficou como escravo lá no Egito. E com isso eles se contaminaram com os ídolos do Egito. E aí quando o Eterno tirou eles do Egito, o Eterno foi levar eles para a terra de Canaã, o Eterno fez eles passar para o deserto. Ali o Eterno estava purificando eles de todos os ídolos do Egito. E aí quando eles chegaram lá na fronteira, lá na terra de Gigal, para entrar na terra de Canaã, a palavra Gigal no dicionário, eu vou estar mostrando na tela aí para vocês entenderem. A palavra Gigal significa afastar, separar, purificar. Ali o Eterno estava purificando eles dos ídolos, para que eles pudessem entrar na terra de Canaã. Então hoje nós estamos nessa fronteira, nós estamos em Gigal, nós estamos sendo purificados dos ídolos da Igreja Católica. Esta é a última obra que o Eterno está fazendo na terra, é a restauração da Igreja de Filadélfia. O Eterno está restaurando, está purificando essa igreja para que ela possa subir no arrebatamento e entrar lá na glória, no lugar na terra santa, onde o Eterno está, onde Yahshua está. Só vai subir nesse arrebatamento aqueles que forem purificados dos ídolos da Babilônia, dos ídolos da Igreja Católica. Assim como Israel foi purificado dos ídolos do Egito para poder entrar na terra de Canaã. Nós estamos hoje na fronteira, nós estamos em Gigal, sendo purificados pelo Eterno e pelo Mashiach, para que nós possamos subir no arrebatamento. Espero que você entendeu essa mensagem. Que o Eterno esteja iluminando o seu coração, purificando o seu espírito, purificando a sua alma, te transformando nessa igreja gloriosa, a igreja de Filadélfia, para que você possa subir no arrebatamento no dia que as trombetas tocar. Porque nós não pertencemos a Roma, nós pertencemos ao Eterno, ao Mashiach, nós não pertencemos a essa Babilônia. Nós não somos de Babilônia, nós somos do céu. Fica na graça e na paz do Eterno, irmãos.